a história do apóstolo Filipe. Filipe foi um dos 12 discípulos de Jesus. Aparece nos evangelhos, especialmente no livro de João, foi chamado por Jesus e apresentou Natanael a ele. Filipe fazia perguntas que ajudavam Jesus a ensinar lições sobre fé. Sua história mostra a importância de confiar em Jesus e ajudar outros a conhecê-lo. Filipe era da cidade de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André. A história de como Filipe conheceu Jesus está no Evangelho de João 1:43 a 46. Jesus o chamou diretamente para segui-lo, e uma das primeiras atitudes de Filipe foi contar a Natanael, também conhecido como Natanael, a respeito de Jesus, mostrando desde o início seu desejo de compartilhar a boa nova com os outros. Como discípulo, Filipe caminhou com Jesus durante seu ministério, ouviu seus ensinamentos, testemunhou milagres e ajudou na organização do grupo. Ele aparece algumas vezes fazendo perguntas importantes, como quando Jesus falou sobre alimentar a multidão, João 6, e também quando pediu para ver o pai, João 14. O que deu a Jesus a oportunidade de ensinar sobre sua união com Deus. Essas participações mostram que Filipe tinha dúvidas, mas também um coração disposto a aprender. Após a ressurreição de Jesus, Filipe continuou a missão de espalhar o Evangelho, embora a Bíblia não dê muitos detalhes sobre sua vida depois disso. Relatos históricos dizem que ele pregou em diversas regiões e morreu como mártir, mostrando fidelidade a Cristo até o fim. O legado de Filipe está em seu exemplo de prontidão ao chamado de Jesus, sua disposição em levar outros até ele e sua busca sincera por entendimento. As lições que ele nos deixa são: ter fé mesmo com dúvidas, evangelizar com simplicidade e seguir a Jesus com dedicação. Ele mostra que Deus usa pessoas comuns para fazer grandes coisas quando elas estão dispostas a confiar e obedecer. Qual foi a missão de Filipe? Na Bíblia, a missão de Filipe como apóstolo foi seguir Jesus, aprender com ele e testemunhar seus milagres e ensinamentos. Depois da ressurreição, Filipe aparece entre os discípulos reunidos em oração, aguardando o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Atos 1:13 e 14. Sua missão, assim como a dos demais apóstolos, foi ser testemunha de Cristo e levar adiante a mensagem do Evangelho. Atos 1:8. Como morreu o apóstolo Filipe? A Bíblia não registra como foi a morte de Filipe. O que sabemos pelas Escrituras é que ele esteve presente entre os apóstolos após a ascensão de Jesus, Atos 1:13. Portanto, sobre os últimos anos de sua vida e sua morte, não há informações bíblicas. O legado de Filipe está em seu exemplo de prontidão ao chamado de Jesus, sua disposição em levar outros até ele e sua busca sincera por entendimento. As lições que ele nos deixa são: ter fé mesmo com dúvidas, evangelizar com simplicidade e seguir a Jesus com dedicação. Ele mostra que Deus usa pessoas comuns para fazer grandes coisas quando elas estão dispostas a confiar e obedecer. Como foi a relação de Filipe com Jesus? Filipe, o discípulo de Jesus, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Cristo. A relação de Filipe com Jesus foi marcada por proximidade,
perguntas sinceras e aprendizado. Desde o início, mostrou um coração aberto e disposto a seguir o Mestre. E sua primeira atitude foi compartilhar a novidade com Natanael Bartolomeu, convidando-o a conhecer Jesus. Filipe participou de momentos importantes do ministério de Cristo. Em João 6, durante a multiplicação dos pães, Jesus dirige-se diretamente a ele para testar sua fé. Em João 12, alguns gregos se aproximam de Filipe pedindo para ver Jesus, o que indica que ele era acessível e confiável entre os discípulos. Na última ceia, Filipe faz uma pergunta profunda: Senhor, mostra-nos o Pai. João 14, 8. Ao que Jesus responde com paciência, revelando mais sobre sua divindade. Jesus tratava Filipe com atenção e carinho, respondendo suas dúvidas com ensinamentos valiosos. A participação de Filipe mostra que, mesmo com questionamentos, ele permaneceu ao lado de Jesus, sendo um exemplo de fé em crescimento, aprendizado e compromisso com a missão do Evangelho. Filipe o apóstolo e Filipe o evangelista são a mesma pessoa? Na Bíblia, Filipe, o apóstolo, e Filipe, o evangelista, são duas pessoas diferentes. Filipe, o apóstolo, foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Era da cidade de Betsaida e aparece principalmente no Evangelho de João. Foi ele quem apresentou Natanael a Jesus e participou de momentos importantes do ministério de Cristo, como a multiplicação dos pães e a última ceia. Ele caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos e foi uma das testemunhas da ressurreição. Filipe, o evangelista, não fazia parte dos 12 apóstolos. Ele aparece no livro de Atos como um dos 7 homens escolhidos para ajudar na distribuição de alimentos aos necessitados da igreja primitiva. Filipe, o evangelista, se destacou como pregador do evangelho, anunciando a palavra em Samaria e batizando o eunuco etíope. Atos 8. Ambos foram usados por Deus de formas diferentes, e suas histórias mostram que, com fé e obediência, qualquer pessoa pode servir e evangelizar. Principais acontecimentos na vida do apóstolo Filipe, chamado por Jesus para segui-lo. Filipe foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. Ele atendeu prontamente ao chamado João 1,43. Apresentou Natanael Bartolomeu a Jesus. Depois de conhecer Jesus, Filipe fala sobre ele com Natanael e o leva até o Mestre. João 1,45 e 46. Participa da multiplicação dos pães. Filipe questiona como alimentar a multidão. E Jesus usa esse momento para testar sua fé e realizar o milagre. João 6, 5 a 7. Intermediário entre os gregos e Jesus. Alguns gregos pediram a Filipe para ver Jesus, e ele leva o pedido a Cristo com André. João 12 e 20 a 22. Faz uma pergunta importante na última ceia. Filipe pede para ver o Pai, e Jesus responde, explicando que quem vê o Filho, vê o Pai. João 14, 8 e 9. Presenciou a ressurreição e ascensão de Jesus. Filipe foi testemunha dos acontecimentos após a ressurreição de Cristo e recebeu a missão de continuar pregando o Evangelho. Atos 1 e 13. Evangelizou após a ascensão de Jesus.
Embora a Bíblia não traga muitos detalhes, a tradição cristã diz que Filipe pregou em outras regiões e morreu como mártir por sua fé. O que podemos aprender com Filipe? O apóstolo. A vida de Filipe, o apóstolo, nos ensina lições de fé, disposição e obediência. Desde o início, ele demonstrou prontidão ao atender ao chamado de Jesus, deixando tudo para segui-lo. Sua primeira atitude foi apresentar Natanael Bartolomeu a Cristo, mostrando um coração voltado para evangelizar. Isso nos ensina a importância de levarmos outras pessoas até Jesus. Mesmo sendo um seguidor próximo de Jesus, Filipe teve dúvidas e fez perguntas, como quando Jesus falou sobre alimentar a multidão ou quando pediu para ver o Pai. Essas situações revelam que a fé pode caminhar junto com a busca por entendimento. Jesus não o repreendeu, mas usou suas perguntas para ensinar verdades profundas. Depois da ressurreição, Filipe continuou firme em sua fé. Dedicou-se ao Evangelho até sua morte. Sua vida nos mostra que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias, quando elas estão dispostas a confiar e seguir o caminho de Cristo. Principais lições de Filipe, o apóstolo: estar pronto para seguir a Jesus, compartilhar a sua fé com os outros, fazer perguntas a Deus e buscar entender, ter fé, mesmo diante das dúvidas, ser fiel a Cristo até o fim. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei de preparar este conteúdo. Se você se divertiu ou aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar aquele like caprichado para fortalecer o canal. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Sua opinião é super importante. Deixe um comentário aqui embaixo me contando o que você achou do vídeo ou sugerindo temas para os próximos. Adoro ler e responder a todos vocês. E que tal compartilhar este vídeo com um amigo que também possa se interessar? Ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e pelo seu apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!